Olá, galera. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, galera. Tudo bem? Começando então hoje o nosso projeto sobre saúde, sobre os 8 alimentos naturais, 8 remédios naturais, né? Correto. Sempre às 19h30, sempre vai ter um assunto diferente sobre saúde. Nós vamos ter um convidado hoje, então. Né? Nós vamos ter no final, então, depois eu faço um sorteio, divulgo também, de um livro sobre esperança e uma revista sobre vida e saúde, né? Que também tem muitas receitas, né? Boa noite, pessoal que vem chegando. Boa noite. Nós vamos aceitar o nosso convidado aqui, que hoje vai falar sobre exercícios físicos. Oi. Olá, boa noite. Tudo bem, Rosane? Boa noite. Tudo bom? Professor Anderson. Só um minutinho que tô arrumando aqui. Sem Enquanto o pessoal problemas. vai entrando, a gente vai ajeitando as coisas aqui. Eu também estou me arrumando ainda aqui, terminando de ajeitar as coisas. Fique à Vamos vontade. aguardar o pessoal entrar aí também, né? Sim, sim, O pessoal tem que aproveitar também, né? tá certo. Vamos ver, mandei alguns convites aí, talvez apareçam alguns curiosos. Isso, depois fica gravado também. Quem não puder olhar hoje, olha depois. Parei. Sim, sim. A ideia, então, vamos conversar nós dois, então, por enquanto. O pessoal vai entrando, né? A ideia, então, é esse projeto, né? Que fala sobre os remédios naturais que a gente tem na natureza, né? O povo possa aproveitar um pouquinho mais, aprender também um pouco mais e poder cuidar da sua saúde também. Que a saúde é uma riqueza que nós temos, né? E também sobre essa necessidade do exercício físico, né? Que é uma forma de combater as doenças e também de ficar saudável, também melhorar hábitos na nossa vida e também um estilo de vida saudável também adquirir, né? E também ter uma atitude de gratidão para com Deus, porque o nosso corpo reflete isso, né? Quando a gente faz exercícios, tudo se torna melhor. Nossa saúde demonstra isso, né? Verdade. Só um minutinho, deixa eu aumentar o volume aqui. O pessoal vai entrando, vou fazer mais uns convites aqui. Ó, o Lucas Schiffer entrou aí, um abraço pro meu amigo Lucas. Ai, me lembro do Lucas, também conheço o Lucas. Então tá. Então vamos devagarinho, vamos começando a falar nosso assunto. Aí a gente no final lá eu vou anotar os nomes, né? Peço que todos daí depois coloquem o nome lá no final. Aqui pra gente poder sortear depois o livro, né? Sortear o livro em todos os Rosane, participantes. Rosane, o teu som ficou mais baixo para mim. Eu não sei se isso é O um som? problema do meu dispositivo aqui ou foi geral, mas ficou baixo o volume. Tá, será que eu baixei a voz? Ah, agora melhorou. Agora melhorou. Tá, Não sei, então não tá. É sei que eu não se botei ficou. fone. É que eu não botei fone nesse Ah, tá momento, tá? certo. Uh, então vamos lá, então. Então, apresenta um pouquinho, me diz um pouquinho do que tu fazes. Muito bem. Vamos lá, então. Estava um pouquinho cortado a tua transmissão para mim. Não sei se o problema é a minha internet aqui, mas eu entendi que a tua pergunta foi falar um pouquinho de mim, né? O que que eu faço. Isso, né? Isso mesmo. Aham. É que assim, ó, eu tô te enxergando e te ouvindo bem, tá? Não te preocupa.
Tá, sem problema. Então, talvez essa falha seja aqui na minha internet. Mas vamos lá, então. Muito bem, queria, em primeiro lugar, estender o meu boa noite também a todos que estão aí agora, né, ao vivo e acompanhando essa live. E também aqueles que vão depois, em outro momento, assistir ela, né, que possam se sentir aí abraçados por nós. E também já aproveitar para agradecer, né, essa disposição em parar um pouquinho para ouvir um pouco, né, sobre isso que é tão importante que tu falou também aí, né, que são os 8 remédios naturais de Deus. E, em especial, hoje, né, vamos falar um pouquinho sobre atividade física, né. O meu nome é Anderson, como já me apresentou, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos, José e a Jade. Sou professor de educação física na rede adventista, né? Eu atualmente dou aula na escola de Cachoeirinha, no colégio agora, né? De Cachoeirinha, e também no colégio de Novo Hamburgo. Então, tenho esse privilégio de trabalhar na rede adventista, que é uma rede maravilhosa, né? Tenho lá a minha vida inteira aí de trabalho dentro dessa rede. E ali aprendi muito e a gente aprende, né? Cada dia a gente vai aprendendo coisas novas, né? A gente nunca para de aprender. E eu vou tentar Sim, aqui verdade. dividir um pouquinho daquilo que a gente conhece e entende um pouco, né? Para tentar ajudar aí essas pessoas que estão dispostas quem sabe, mudar o estilo de vida, né? Principalmente se para alguma pessoa que tem o hábito do sedentarismo, né? Para quebrar esse ciclo, essa corrente que é muito cômoda. E através da atividade física a gente entendeu os benefícios, né, que ela nos traz, o que pode mudar na vida da pessoa com uma atividade física regular, né? É importante que se Uhum. saliente isso, não adianta você pegar um dia da semana e fazer muito exercício físico e ficar lá exausto, chegar à exaustão, e nos outros dias da semana você ficar inativo, né? Ficar sedentário. Então também Sim. não é ideal. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais logo adiante. Então, da minha parte é essa, eu sou formado na Universidade Unicinos, graduado lá, né, em Educação Física, licenciatura plena, e também fiz uma pós-graduação em Educação Física Escolar, que é a minha área, né, a área que eu gosto de trabalhar, que eu atuo, no IFSU, aqui em Sapucaí, no Instituto Federal. A gente é pós-graduado ali também. Então, essa é a minha formação. Espero que a gente possa ter aí bons momentos nessa noite. Então tá. Então vamos para o assunto saúde, então. Exercícios físicos. Então, assim, ó, todo mundo sabe que é bom fazer exercício físico, né? Mas qual é o benefício para que o pessoal possa, de repente, entender melhor, né? Porque a gente fala que é bom, mas quais são os benefícios que traz para a saúde, então, a prática de exercícios físicos? Desculpa. Muito bem. Então, assim, o exercício físico ele é uma unanimidade, né, entre os profissionais da saúde. Inúmeros estudos são feitos, diariamente surgem novos estudos, né, mostrando alguma coisa de bom que o exercício físico traz. Né. Ultimamente, o que tem se falado bastante, devido à pandemia, né, e essas doenças aí que têm surgido, é que o exercício físico também fortalece nosso sistema imunológico, então nos deixando mais fortes e menos suscetíveis a essas doenças. Então, está aí mais um benefício que talvez alguém não imaginava que tivesse, né? Mas que sim, a educação física, né? O exercício físico, ele traz isso para a nossa vida também. Fortalece nosso sistema imunológico. Mas falou de benefícios, então aqui eu listei alguns importantes aqui que a gente vai salientar os principais aqui, né? Primeiro, né, fortalece o sistema cardiopulmonar, né? Nosso coração e os pulmões, eles são fortalecidos através do exercício e, consequentemente, isso traz outros benefícios, né? Mais disposição, né? Mais capacidade de fazer as tarefas diárias, enfim. Também previne doenças, né? Como eu já falei aqui, não só doenças através de vírus, né? Mas também doenças que podem ser causadas pela falta da atividade física, como a osteoporose, é uma doença muito comum, dependendo da idade, né? Cada vez mais cedo tem casos de Sim. osteoporose. E o exercício físico ajuda a prevenir esse tipo de doença. O que mais? Aqui, combate estresse, depressão, né? Diminui também a pressão arterial, né? Pessoas que têm problema de pressão arterial, o exercício físico ajuda muito, né? E evita também com que você adquira doenças, né, relacionadas a isso.
O exercício também regular, ele ajuda também nos níveis de colesterol, né? Somente tem colesterol bom ou ruim, ele É ajuda que isso. aumente, né? O colesterol bom diminui o ruim. E também, né, ele libera, através do exercício físico, o nosso corpo produz endorfinas, né? Um hormônio muito importante que nos traz uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer. Isso também é muito bom e também é um dos benefícios do exercício físico. Imagina, eu fico imaginando quantos benefícios, né? Você falou alguns, né? A gente tem muito mais, né? Então, Tipo, pressão alta exato. não vai ter, diabetes baixa, né? O nível de diabetes no corpo. Isso, eu vou falar mais adiante ali também, mais especificamente de diabetes, né? Mas assim, como tu falou, eu listei alguns, mas, por exemplo, né, um exercício ele pode te ajudar na autoestima, se sentir melhor, mais capaz, né? Quando começa a ter uma sequência de atividade física, vou dar um exemplo, tá? Pessoas começaram a fazer musculação na academia. Depois de um certo tempo fazendo, a pessoa ela sente que ela consegue carregar melhor as sacolas do supermercado, consegue subir uma escadaria melhor, sem se sentir mal, né? Sem se sentir cansada demais. Então, essas pequenas conquistas, vitórias, é que vão motivando a pessoa a continuar fazendo, né? Porque, assim, o exercício Sim, em si, quando tu está praticando, às vezes ele até traz uma sensação assim, um pouco desagradável, um desconforto. E isso é sim, normal e tem que acontecer. Por quê? Esse desconforto, na verdade, nada mais é do que a quebra do equilíbrio químico que existe dentro do nosso corpo. Nosso corpo ele tende a ficar em equilíbrio. Quando a gente faz exercício físico, a gente quebra esse equilíbrio, fazendo com que o nosso corpo tenha que se readequar. Isso muitas vezes causa uma sensação de mal-estar e tal, mas depois, sim, a gente também tem aquela sensação boa, né, causada pelas endorfinas, né, prazer, isso a longo prazo vai, assim, entre aspas, viciando do bem, né? Que a pessoa assuma, assim, uma vida de rotineira de práticas de atividade física. sim. É visível, né? Eu sei porque tem épocas que a gente faz mais, faz menos, mas a gente sente assim, mesmo que sinta uma dorzinha na panturrilha, uma caminhada, isso aí é que o corpo tá se adaptando também, né? Exato. E na Pode. realidade, quantos dias por semana e quantas vezes por semana, no caso, é correto para fazer exercícios físicos? Muito bem. Isso depende um pouco da idade, né? As crianças, por exemplo, idade escolar, adolescentes, crianças, eles necessitam de no mínimo 1 hora diária, né? Isso segundo a OMS, né, de atividade física de moderada a intensa, não é aquela atividade física mais leve, assim, é a atividade física mesmo, né? Que a pessoa vai ficar ofegante, Sim, com dificuldade de respirar, assim, mais ou menos como eu estou fazendo agora. Se for uma atividade, uma caminhada simples que tu consegue conversar, ela não tem esse efeito, no caso, né, dessa idade de escolares. Né? Já para os adultos, o recomendado pelo OMS é que pelo menos 5 vezes na semana se faça atividade física, né, de 30 minutos. Por que isso? Você vai dividir ali na semana essa atividade física. O que acontece? Tem gente que joga um futebol no final de semana, por exemplo, né? E lá no futebol joga mais de 1 hora de futebol direto, né? Só vai que é a sentir, única né? atividade na semana. É a única atividade É, na pois semana. é, A vai pessoa não faz sentir. mais nada na caminhada, não pedala, enfim. Então, isso até pode ser perigoso, porque o organismo ele só tem assim aquele boom, né, num dia da semana. O ideal é fracionar a atividade física, né? E tu perguntou aí o que seria recomendado. No geral, assim, para a gente pegar todas as pessoas, né? Porque tem algumas que vão ter um pouquinho mais de capacidade, outras um pouco menos, né? Outras vão estar melhor condicionadas, outras nem tanto. Mas, no geral, se fala em 30 minutos diários de atividade física. Então, pelo menos 30 minutos, nessas 5 vezes por semana, né? De atividade física. Essa atividade, como a gente falou, que você vai ficar ofegante, vai ficar respirando com um pouquinho mais de dificuldade, né? Que ela vai ter, sim, daí algum efeito prático, né? No nosso corpo. Então, essa Tá, é e a daí, recomendação. tá. E no caso, se eu quiser começar a fazer exercício físico, eu nunca fiz, tá? Se eu quiser começar a fazer, eu procuro qual um médico, um cardiologista ou um personal, como é que funciona? Bom, então, só um minutinho. Minha garganta está arranhando um pouquinho. Sim, Existe sim, né, principalmente dependendo da idade, né, que você procure, a indicação é que você procure um médico para fazer exames
pré-exames, né? Para que você possa começar a fazer uma atividade física. Tá? Mas se você não tem histórico de doença na família, nem nada assim, a caminhada, você pode fazer sem problema nenhum, a não ser que tenha algum problema articular, algum problema pulmonar, cardíaco, né? Que talvez não seja recomendado, não se sabe o quanto vai ser recomendado, aí sim fazer a procura desse profissional. Isso, né, para as pessoas mais jovens. Agora, para pessoas a partir dos 40 anos, principalmente, é importante, sim, daí, antes de começar uma atividade física, procurar um profissional da saúde, um médico, né, para que ele possa fazer ali um check-up e ver se está tudo certinho, tudo ok, para que você possa começar uma atividade, uma natação, musculação, né, que é muito comum, né, nessa idade, a No pessoa caso procurar aqui, isso. no caso aqui, a Cris Garcia, ela perguntou se a caminhada é uma boa opção. É a mais leve, né, como tu disse, né? Para quem é sedentário. Então, aí é que tá. Para quem é sedentário, mais ainda, começar com essa caminhadinha leve, né? Às vezes não vai nem aguentar os 30 minutos, dependendo da pessoa. Depende muito do peso da pessoa, né? Da idade e tudo mais. Mas, assim, o importante é começar. Nem que seja daqui a pouco 10 minutos de caminhada, né? Às vezes, a pessoa mora próximo de um mercado, por exemplo, onde vai fazer as compras diariamente. Ao invés de ir de carro, você pode ir a pé, claro, né, levando em conta aí questões de segurança, né, e tudo mais. Mas se a Sim, pessoa puder ir a pé, ir e voltar do mercado a pé, e esse tempo for parecido, leva esses 15, 20 minutos, a pessoa já estará fazendo uma atividade física, né, cumprindo aí uma das tarefas diárias, né, que nada mais é do que ir no mercado comprar alimentos. Então, sim. deve-se aproveitar esses momentos assim para incluir essa atividade física na sua vida, porque tem gente que mora próximo do mercado mesmo assim, pega o carro, vai na padaria na esquina, pega o carro, Sim. pega, enfim, É, é. e Eu acaba. aproveito o mercado para isso, para dar uma caminhada. O mercado eu aproveito para isso, para dar uma caminhada já. No caso, tu tinha falado antes, no início, que a saúde mental melhora muito, né? No caso, depressão. Até no caso mesmo que a gente está com agora, essa questão da pandemia, muito dentro de casa, né? E aí, acho que a caminhada é o ideal, né? Exato. Aqui, se a gente for falar, né, de depressão, né, e saúde mental, ela tem tudo a ver com atividade física, né? O nosso corpo ele é um todo, né? A Sim. gente precisa ter isso em mente. Então, assim, não adianta a pessoa ser muito inteligente, saber muita coisa, mas ser uma pessoa sedentária, né? Isso vai acarretar em algum momento algum problema. Então, como tu falou, a depressão é um problema sério, né? Muito comum nos dias de hoje. E muitas vezes é necessário tratar com remédios também, né? A pessoa, claro, quem tem depressão diagnosticada vai ter com certeza alguma recomendação médica, né, de medicação, Sim. mas que possa incluir nas suas rotinas, né, atividade física, em especial atividades físicas ao ar livre. Porque ali nessa atividade física ao ar livre, por exemplo, é bem simples, uma caminhada, né, que você possa fazer num parque, né, ou até um local, voltar, enfim, fazer um circuito, um trajeto. Essa caminhada no sol, ela eleva esses níveis de endorfina, né, que traz essa sensação de alegria, de bem-estar. O próprio sol também, né, você vai Sol. ali fazer com o seu corpo algumas vitaminas, enfim. Isso vai ajudar na saúde mental, com certeza. A atividade física ela tem relação total com a saúde mental. Ela é Aham. muito indicada. No ca- Inclusive, eu fiz uma anotação, tem pelo menos assim umas 25 pesquisas relacionadas, né, que mostram os benefícios do exercício físico relacionado à depressão, problema de depressão. Então, imagina, pelo menos 25 estudos aí, deve ter mais com certeza, mas que tem essa relação de exercício físico e depressão. Com certeza. Uma amiga minha falava sempre para mim que dia que não tem sol parece triste, né? A gente fica muito mais desanimado, né? Dia que não tem sol. Ah, é verdade. E tem estudos que mostram que, que tem Pode falar. países onde que está travando um pouquinho, quando eu estava falando ali travou, daí eu comecei a falar. Se eu te cortar, me avisa, hein? Qualquer coisa a gente volta sem problema nenhum. Mas assim, Rosane, desculpa agora a fonte assim exata, não vou lembrar, mas quando a gente estava estudando na faculdade, o professor relacionou lá um estudo que falava que em países onde a incidência de sol é menor, né, onde tem países que tem
poucos dias de sol, ou poucos momentos de sol, países mais nórdicos lá da Europa, tem neve, muito frio, com tempo fechado, nublado, onde tem pouco sol, o índice de incidências de suicídios e problemas de depressão, eles são muito maiores, né? Que países onde, como o nosso, né, como o Brasil, que tem muito sol, países onde tem bastante tempo de sol, enfim. Essa Isso é, relação a também. gente vai ter uma live só sobre o luz solar, a gente vai ter uma live só para pegar um gancho do que tu falou, a gente vai ter uma live Ah, só sobre sim, luz sim, solar também. perfeito. E tem Provavelmente eu vou uma falar disso também. perguntinha aqui. Isso. Tem uma perguntinha aqui da Nayara, que ela pergunta se tem que fazer algum aquecimento antes da caminhada. É bom, a própria caminhada você já vai estar aquecendo, tá? Tem estudos, se pensava, né, que tu é obrigado a fazer alongamento antes do exercício físico. Isso já tem estudos que comprovam que não tem relação. Né? O alongamento antes do exercício não vai te evitar lesões. Estudos mais Sim, recentes. Então, claro que o aquecimento é importante, principalmente, voltando àquele exemplo de uma partida de futebol. Você não vai entrar frio no jogo, né? Você vai estar sim, suscetível muito mais a uma lesão. Então você faz um aquecimento, preparo do corpo, né? Vai dar uma corridinha de lá para cá, uma corrida mais leve, uns saltos e tal, vai aquecer o corpo. Na caminhada, como já é um exercício leve, você já pode começar sem problema nenhum, sem aquecer. Tá? Você já vai aquecer na própria caminhada. Tá? sim, Alongamentos, talvez depois da atividade, você fazer um alongamento ali, sem problema nenhum. Tá? O alongamento é importante também, ele ajuda a ter uma maior amplitude nos movimentos e tudo mais. E, inclusive, ele pode ser feito como exercício à parte. Né? Você pode simplesmente estar num dia chuvoso, está em casa, faz uma sessão de alongamento, você já vai estar se exercitando, já vai estar condicionando seu corpo sim. também. Mas, assim, na aquecimento não Tá. é obrigatório na caminhada, não. E tá, e se eu fizer exercício em excesso, o que pode acontecer? Muito bem. Exercício em excesso também. Tudo que é em excesso, né, faz mal. Né? Porque, às vezes falta também faz mal, mas o excesso também é perigoso. Sim, Mais uma vez, eu me reporto, né, a estudos, né, da faculdade, né, ele me lembrou um professor que foi da área profissional, principalmente do futebol, ele trabalhou com futebol profissional, foi preparador físico, coisa assim. Eles fazem muitos estudos, né? E o atleta profissional de alto nível, ele sempre está treinando muito, ele treina às vezes até em excesso, né? Porque eles têm que estar atingindo sempre o platô o mais alto possível, né? O nível mais alto possível de condicionamento físico. Só que quanto mais alto você está, mais suscetível a lesões você também está. Então, o excesso ele é perigoso também. O excesso de exercícios pode trazer, sim, principalmente lesões, né? Tem casos aí que a gente acaba sabendo de pessoas que exageram na atividade física e acabam se lesionando, machucando, tendo uma distensão, uma torção, enfim, algum problema articular, que isso acaba sendo pior, né? Porque vindo esse problema físico, essa lesão, essa pessoa vai ter que ficar um bom tempo afastada de atividades físicas, né? Principalmente as pessoas que gostam de fazer. Acaba se afastando, por exemplo, um mês afastado de atividades físicas. Porque exagerou um dia na academia lá para levantar mais peso do que deveria, por exemplo. Por isso que é importante seguir a recomendação do profissional. Vamos usar esse exemplo da academia, né, que é algo mais comum nosso, a gente encontra em muitas academias aqui na nossa cidade, em outros lugares também. O professor ele prescreve um treino, os alunos têm a fichinha lá, o seu nome, né, e tudo mais, e aí o professor coloca lá, você vai levantar tantos quilos, tantas vezes, né? E tem pessoas que acabam se condicionando em pouco tempo, digamos ali em 3, 4 semanas a pessoa já pegou o ritmo, já está fácil de fazer, né? E aí a pessoa, por conta própria, às vezes vai lá e aumenta a carga, né? Eu tenho que levantar 10 quilos, mas eu vou botar 15 aqui porque 10 quilos já está fácil para mim. Isso sem falar com o professor que orientou ela na academia. Aí o que pode acontecer com essa atitude? Pode acontecer de vir uma lesão, né? Porque a pessoa, ela tá fácil, né? O que ela está fazendo, ela quer aumentar por conta própria sem saber dos riscos, sem saber se deveria ou não. Então, sempre é importante, em especial essa dica aí para quem faz academia, né? Para que não tente se aventurar aí sozinhos, aí mudando as cargas, ou então o número de repetições. Eu já fiz 3 séries de 10, tá fácil, vou fazer mais uma série agora. Mas não foi o que o professor recomendou. Siga as recomendações direitinho do professor, que assim se evita aí o excesso, né? E se evita também as lesões que possam vir com
em decorrência disso. Isso, verdade. Já aconteceu comigo de colocar, de fazer peso a mais na perna e depois de à noite não dormir de dor. Aí a coluna não deixou mais. Então é assim mesmo, tem que cuidar. Tipo assim, sai uma pessoa do aparelho e outra pessoa vem e não troca o peso, né? Pro seu ideal. Então aconteceu comigo. E daí eu não fiz mais musculação. Hoje eu faço hidroginástica quando tinha pós-pandemia, né? Agora eu não tô fazendo nada. Agora eu só faço caminhada às vezes também. E essa questão É, de exercício físico, a gente pode, se não fizer, a gente falou sobre algumas doenças, né? E qual mais que pode acontecer? Quais doenças mais pode ocorrer? Eu imagino o coração, né? É bem acometido. Mas tu pode falar é melhor, né? Que da tua área. muito importante, né, o que tu falou. A falta do exercício físico, né, já é considerada uma doença, que é o chamado sedentarismo, que a gente deu uma pincelada antes aí. É uma doença. A gente tem que enxergar, olhar, ter esse olhar assim de que o sedentarismo ele é uma doença, né? E doença tem que ser tratada. Você não pode ficar doente e achar que está tudo Sim, bem, ou se ficar permanecer assim não tem problema. Sim, tem problema. E a falta de atividade física, né, a inatividade, ela traz consigo uma série de problemas, né? E seja isso na idade que for. Entre os problemas, né, relacionados aí podem vir obesidade, e junto com a obesidade, inúmeros outros problemas, né? Problemas relacionados com o coração, com pulmões também, como a gente já falou, osteoporose, estresse, né, depressão, diabetes tipo 2 também, com a falta de atividade física, câncer, isso é algo assim, tem estudos que relacionam a inatividade física, é algo muito comum nas pessoas, e muito poderia se evitar através da atividade física. Claro que, né, às vezes, o câncer não dá em atleta, então sim, às vezes acontece, mas se evita muito através da atividade física. Então aí relacionei algumas doenças, né? Aumento do colesterol, pressão elevada também, a própria autoestima da pessoa, né? A forma que você se enxerga, às vezes te leva a uma depressão, porque você não se gosta, né? Então, assim, a inatividade, ela é um perigo. Eu costumo dizer para os meus alunos, né? E eu tento dar o exemplo também. Eu trabalho em Cachoeirinha. Novo Hamburgo não dá, que é um pouco longe, né? Mas Cachoeirinha, uma época eu estava indo de bicicleta, né? Eu moro em Canoas, aqui, os alunos me perguntavam, professor, de onde é que você vem? Eu digo, eu moro em Canoas, aqui. Eu não moro muito longe da escola, dá uns 9 quilômetros, é quase 10 quilômetros da escola. É uma pedalada, assim, relativamente curta. E os alunos se impressionavam, poxa, tu vem de Canoas de bicicleta e tal. Quando eu trabalhei em Esteio, eu fiz a mesma coisa. Eu não sei se foi por esse motivo ou não, mas eu comecei de bicicleta, eu lembro disso em Esteio, né? Cachoeirinha também, aconteceu alguns casos assim. Mas de alunos que começaram a ir também de bicicleta, né? Por ver o professor indo de bicicleta. Então isso me faz uma alegria, porque de alguma maneira a gente está influenciando para o bem, né? Os alunos a criarem hábitos positivos, hábitos saudáveis, né? De atividade física, porque imagina, ir para a escola é uma atividade diária praticamente. E se você tiver o hábito de ir de bicicleta, como eu disse antes, isso tem questões a serem levadas em conta. Por exemplo, a segurança. Em bairros que tu não pode sair de bicicleta, de repente, não sei. Caminhando também pode ser perigoso. Mas aqueles que puderem, né, trocar o ônibus, trocar o carro pela bicicleta ou pela caminhada, é importante que tentem fazer. Para fugir justamente dessas inúmeras doenças, né, que podem surgir em decorrência da falta de atividade física. isso mesmo. Não A sei se informação é falando de tudo, né? E, inclusive, as crianças é o modelo, né? O professor sempre é um modelo, né? Nessa idade, o professor é um modelo. Se pode influenciar para o bem, melhor ainda, né? é verdade. Que, Eu dou por satisfeito, assim, quando esses casos que a gente fica sabendo, tem alguns que a gente nem fica sabendo, né? Ainda assim influenciamos. Mas teve casos de famílias ali em Esteio também, que eu lembro, que a gente prescreveu exercício físico para os alunos fazerem em casa, orientamos na escola e tudo mais, mas eles tinham que repetir em casa. E aí a irmã desse aluno começou a fazer junto com ele, e daqui a pouco a mãe fazendo junto, e o pai depois começou a fazer junto. Resumindo, a família toda se inscreveram numa academia, eles iam juntos. Isso não tem nada melhor do que a família fazer junto com quem se gosta, né?
tá ali se motivando, se incentivando, porque o que acontece muitas vezes? A pessoa se determina, eu vou fazer musculação, vou entrar na academia, aí vai lá e entra. Passa ali um mês, quando muito, às vezes tem gente que antes desiste, né? Desiste da atividade porque não tem motivação. Então, o que é importante aí analisar, né? E já fica essa dica, né, para as pessoas que estão aí ouvindo. Procure uma atividade que vai te dar prazer. Se é a musculação, vai para a musculação. Se é a pedalada, dando um exemplo, né? Hoje em dia tem grupos de pedalada. Aqui em Canoas nós temos alguns aqui que você às vezes sai à noite, só enxerga aquelas luzes piscando, assim, o pessoal pedalando, assim, mais de 50 ciclistas pedalando. Eles fazem um trajeto, já fui junto uma vez, bem legal. Então, se a pessoa gosta de Verdade. pedalar, busca algo que vai te dar prazer, que tu não vai querer parar. Ah, mas eu gosto de fazer atividade sozinho, não gosto de atividade em grupo. Ah, enfim, vai fazer caminhada, corridas. Ah, eu gosto de fazer com outros, com amigos. Então, procura um futebol, um vôlei, não sei, uma atividade de equipes, né? Mas, assim, importante, algo que te dê prazer, algo que te dê gosto, para que você não pare, né? Não comece e daqui a pouco pare. Porque é importante, aquilo que a gente falou lá no início, é a constância, você manter uma regularidade. Então, é melhor um pouquinho cada dia do que muito num dia e depois você acaba desistindo. É verdade. É, na realidade, mexe até com o mental, né? Porque daí, no caso, a pessoa se motivando, o corpo também reage, né? E também a autoestima melhora, né? A pessoa consegue se sentir melhor em todos os sentidos, né? Exatamente. Eu dei esses exemplos. Essa, Tem pessoas que são um pouco sim, tímidas e não gostam de fazer atividades na frente dos outros, né? Ser envergonhados e tudo mais. Então, por isso que é importante tu procurar aquilo que tu vai gostar de fazer. Tem pessoas que vão ficar envergonhadas de uma academia fazer jump lá, por exemplo. Não, tem muita gente olhando e tal. Não vou mais. Aí a pessoa pega e desiste. Então é importante fazer alguma coisa que ela gosta. E tem já pessoas que gostam de sim. estar junto com outros, ali, isso motiva, né? É importante buscar isso. Essa coisa que tu falaste sobre fazer alguma coisa que goste, né? Isso aí leva daí para o esporte que tu quiser, né? Não importa qual a modalidade, tu tem que descobrir uma que tu te encaixe, porque pensando na tua saúde também, né? Isso pode ser, como tu disse, assim, algum esporte, né? Tem tantos aí, futsal, futebol 7, ciclismo. Pode ser apenas atividade física, não sendo um esporte, vou fazer uma caminhada, como a gente já falou. Né? Exercícios físicos Sim. em casa, hoje em dia, claro que o ideal é tu procurar um profissional, né? Mas se tu for ver, tem exercícios simples que você pode fazer em casa, né? Alguns, e não tem problema você fazer alguns abdominais ali, cuidando sempre da posição correta, né? Tudo mais, flexões de braço, polichinelo, enfim, exercícios que tu precisa apenas de um pequeno espaço. Tu já consegue se exercitar dentro de casa. Inclusive tem estudos que mostram, né? Se tu fizeres 7 minutos e meio, assim, mais ou menos, de uma atividade um pouco mais intensa, tu já supriu aquela necessidade de meia hora. Seria a mesma coisa que fizesse aquela meia hora de atividade. Mas, enfim, são estudos que mostram isso, né? São aplicativos, tem aplicativos hoje que te ensinam a fazer o exercício ali corretamente. Claro, eu sempre indico, né, um profissional da área, né, um professor de educação física, né, para que você se consulte, converse. E o personal trainer, hoje em dia, tem bastante por aí, e gente muito boa trabalhando nessa área. Não é minha área, né, personal, mas sei que tem pessoas muito qualificadas que vão dar a orientação correta, né, vão fazer ali a anamnese, ver a tua composição corporal, os teus objetivos. Ah, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, eu quero isso, eu quero aquilo. E através dos teus objetivos e através do conhecendo o teu corpo, vão indicar com certeza a melhor atividade e para atingir esse Sim, eu percebi ali no YouTube que tem bastante aulas também ali. E eu percebi também que o pessoal, eles fazem isso aí mesmo, eles fazem um aquecimento, um alongamento, mesmo com música, ou o exercício que for, eles começam devagarinho e depois vai aumentando, depois vai diminuindo para o final, né? Então o pessoal ali, quem tá no YouTube já é professor, normalmente já aquele vídeo ele tá perfeito, né? É que assim, tem que ver a recomendação também, né? Às vezes a atividade, ela é para uma faixa etária, ou para pessoas treinadas, por exemplo. Sim. Tem vídeos muito bons, mas ali tu vai ter que cuidar, tem que ter esse cuidado, né? Esse olhar, porque tem atividades, digamos que uma pessoa sedentária, pega e põe no YouTube lá. Mas aí daqui a pouco ele colocou lá uma série muito difícil de ser feita, que é para pessoas já treinadas. Ela vai tentar fazer, não saber isso, né?
e daqui a pouco vai se desmotivar, vai se desgostar. Puxa, não Sim. consigo, não consegui fazer nem metade do que o professor fez ali. Então é importante, por isso que é importante o É. profissional, né, orientar a quantidade, o tipo de exercício que você deve fazer. Mas assim, para a gente não errar, né, a caminhada, aquela caminhadinha de 30 minutos, ela serve para todo mundo, né? Ajuda todas as pessoas. É, Salvo, olha né, bem, aqueles casos que eu falei que daqui a pouco tem um problema cardíaco, enfim, um problema de articulação que não pode caminhar, mas aí é outra situação que a pessoa teria que ter um laudo sim. médico. Aí é aquilo que a gente já falou no início ali, né? Tem que procurar um médico para fazer uma avaliação inicial, né? E, exatamente. Se a pessoa tem algum problema. Se a pessoa é saudável, não tem problema, aí é tranquilo de fazer caminhada. Tem uma pergunta ali da Nayara, ela pergunta se relaxante muscular é indicado depois dos exercícios físicos, se tá com, se sentir dor. Não sei se relaxante muscular é para isso, né? Seria mais a parte médica. Eu não sou médico, não posso dizer que é indicado, né? Procurar um médico para que ele dê essa receita, né, para relaxante muscular. Mas o que pode ser feito, tá? Digamos que o exercício foi muito intenso, a pessoa está com dores no corpo, são exercícios de recuperação também que se faz. Por exemplo, a caminhada, né? Você faz uma recuperação ativa, digamos assim. Então, acontece, né, que depois do exercício, o nosso corpo produz um tal do ácido lático. E, como o nome diz, é um ácido, né, que fica ali nos músculos e causa aquela ardência, aquela dor. E para que isso passe, melhor do que remédio é você fazer uma atividade mais leve, como uma caminhada, uma pedalada, porque você vai fazer isso circular e isso daqui a pouco passa, né? Essa dor, ela vai passar. É claro, é uma coisa Sim. instantânea, mas eu recomendaria fazer exercícios mais leves, uma caminhadinha, uma pedalada, algo desse tipo assim. Se a pessoa tem daqui a pouco uma piscina, né, dar umas braçadas de Sim. leve também, mas nada muito intenso, né, para que essa dor passe. E alguns alongamentos também pode ser que ajude. Na realidade, quando tu falaste em alunos, eu me lembro de uma coisa que a gente não tinha como pergunta aqui. Os alunos, as crianças hoje estão ficando muito sedentárias na questão do videogame, celular, computadores, né? E daí, eu acho que daí vai mais a dos pais, né? Fazer, colocar esse hábito de exercício neles, né? Tirar eles para brincar um pouco no pátio, né? Aqui a gente sabe que pandemia não dá para sair muito, mas se tiverem sozinhos no pátio, eles podem brincar no pátio, né? Para É, criança, assim, o que que recomenda agora, nesse momento em casa? muito bem. A gente já passou por um momento pior, né, da pandemia, assim, que era aquele isolamento Sim, total, tudo fechado. O momento que a gente vive hoje, as bandeiras que nós estamos, inclusive, as pessoas estão recomendando que você saia para fazer caminhadas ao ar livre. Claro, né, sempre evitando aglomerações. Por exemplo, né, eu gosto muito de ir ali no Capão do Corvo, um parque ali muito agradável, né, para a gente fazer uma caminhada. Porém, não recomendo que vá no domingo, porque ali está muito sim. lotado, vai muita Muita gente. gente. Tem aglomerações ali que você vai Sim, se aglomerar sem querer se aglomerar, né? Porque tem tanta gente ali sim. que fica complicado. Então, mas sim, pode sair de casa, né? A bandeira que a gente está atualmente, ela não restringe isso, evitando aglomerações, fazer exercícios, caminhadas, pedaladas, né? Se for com a família junto, uma caminhada é algo bem legal de se fazer, bem prazeroso. Enfim, tu falou das crianças, né? Agora voltando a essa é a minha área, eu gosto muito, né? Trabalho em escola, dou aula dos alunos de pré, 4 anos até nono ano do ensino fundamental 2. Então, eu já pego ali os adolescentes também. Então, eu trabalho bem com essa idade. E, sim, infelizmente, não somente celular, né, as telas, mas assim, os hábitos nossos estão cada vez mais nos levando ao sedentarismo. Claro que tem opções, né? Dá do exemplo, tá? De videogame. Se a pessoa gosta de jogar videogame. Existem jogos, existem videogames em que tu tem a possibilidade de fazer um movimento corporal completo. Tipo, eu brinquei uma vez no aniversário, que um videogame que ele escaneia o teu corpo e tu movimenta os braços, pernas e ali tu tá jogando, brincando, fazendo movimento. Inclusive fiquei bem cansado assim brincando ali naquele videogame de alguns Legal. minutos. Foi bem interessante. Então, se a pessoa puder escolher essas opções, né? Tipo assim, só quer saber de videogame, de repente pular para esse lado aí de se mexer um pouco mais, claro que limitar, aí vai dos pais, como tu disse, limitar horário, né? Estipular horários, momentos, não dá para passar o dia todo jogando videogame, vai fazer uma atividade na rua.
Se a pessoa mora em condomínio, né, que é algo positivo, brincar com as crianças, né, no quadro, enfim. Mas na escola, a gente se preocupa muito com isso. Eu tenho uma preocupação muito grande. Inclusive, eu procuro promover, onde eu trabalho, sempre programas de atividade física fora da escola. Tá? Por que isso? Porque nas nossas escolas, hoje em dia, educação física, os alunos têm 1 a 2 períodos na semana. Tá? Os pequenos têm apenas um. Claro, sem contar os recreios, né, atividades que eles estão livres para fazer atividades que eles quiserem. Alguns fazem, outros não Sim. fazem. Os maiores, de sexto ao nono ano, têm 2 períodos apenas. Mas, como eu falei anteriormente, a OMS recomenda 1 hora de atividade diária para essa faixa etária, certo? Então, a Certo. escola não consegue dar conta dessa 1 hora. Não. Então, o que a gente faz? A gente faz programas em que o aluno tem que fazer atividade física fora da escola, fora do horário escolar também. É o que eu procuro fazer, né, com os meus alunos para que eles tenham, pelo menos cheguem mais próximo desse ideal de 1 hora diária de atividade física. Tá, então assim, para a gente fechar então agora o assunto, no caso a gente viu que é bom para a saúde mental, para emocional e tem a parte espiritual também, né? A gente tem aconselhamento Exato. bíblico, né, sobre isso. Temos. Temos alguns aqui. Eu tomei nota de alguns. Vou pedir licença para ler aqui. Rapidamente. Gênesis 2,15, né? Fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Começa aqui, né? Deus, ele não criou o homem para ser sedentário, né? Para ficar parado embaixo de uma árvore, apenas se alimentando, vendo os animais, né? Ele deu tarefas para o homem, né? O nosso corpo é uma máquina incrível, né? É uma máquina, assim, aquelas pessoas que estudam mais a fundo o corpo humano se impressionam porque é uma máquina perfeita, funciona assim, uma coisa ligada à outra, se uma coisa não vai bem, o resto do corpo sente. Então, assim, nosso corpo é algo maravilhoso. Deus, ele fez a gente para se mover, nos fez com articulações, nos fez com músculos, para que a gente se movimente. Então, a gente precisa botar isso em prática, né? Se movimentar. Começou ali, né? O homem a gente já percebeu que foi criado para isso, né? Quando Deus colocou ele para cuidar do jardim e para manter o jardim, cultivar, né? Mas também tem outros versículos aqui que nos falam sobre a importância da atividade física, né? E eu vou ler aqui rapidinho, então, Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O do 2 também. Então não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a gente percebe a importância que o nosso corpo tem, né? O nosso corpo, ele é considerado também, tem outro versículo que fala disso, né? Que é templo do Espírito Santo, né? E o nosso corpo sendo templo do Espírito Santo não pode ser um corpo de qualquer jeito, né? Um corpo com problemas. A gente sabe que existem doenças que todo mundo está suscetível, mas aquilo que a gente puder fazer para evitar, a gente vai estar honrando a Deus com isso. Então, fazer exercícios físicos é uma forma de você cultuar a Deus também. Você está, de alguma maneira, melhorando o seu corpo, deixando o seu corpo saudável, para que ele seja uma boa habitação do Espírito Santo, né? Que é isso que a gente crê. Né? E também, aqui em 1 Coríntios 10, 31, deixa eu ver se eu acho. 1 Coríntios 10, 31. Diz assim, ó, portanto, quer comais, quer bebais, façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Então, aqui entraria qualquer, entre essas coisas qualquer, né? Atividade física, né? Físico, cuidar do corpo. Nós estaremos assim glorificando a Deus, honrando a Deus, né? Com o nosso corpo, oferecendo a Ele, assim, como diz ali no versículo, sacrifício vivo, né? O nosso corpo é uma pregação, digamos assim, né? Nós temos saúde, nós estarmos bem fisicamente, nós estaremos assim levando o nome de Deus, né, a outras pessoas. E uma história uma vez muito interessante que um homem se converteu
e vi um senhor amarrando o próprio sapato sem sentar no chão. Então ele amarrou o sapato em pé, assim, né? E aquilo causou espanto. Eu não lembro bem como os detalhes da história, mas assim, o rapaz não conseguia direito amarrar o próprio calçado. Muito mais novo que aquele senhor. Descobriu que aquele senhor era um cristão que cuidava da saúde, né? Estava muito bem fisicamente. E aquele rapaz se interessou por isso, né? Como pode, né? Um senhor daquela idade estar tão bem fisicamente? E nós sabemos que a linha nossa, né, da Igreja Adventista nos conduz a isso, para que a gente tenha uma boa saúde física, né? Também, entre outras questões. Mas, assim, sabemos também que muitas vezes a gente não pratica, né? Isso que a gente conhece. Então, é importante não só saber, mas a gente quebrar o ciclo do sedentarismo e praticar, né? Eu mesmo, sendo profissional da área, muitas vezes a gente dá desculpas, né? Puxa, tem filho pequeno, tal, não vou sair para fazer atividade, tal. Mas, assim, graças a Deus já tive fases assim, mas hoje tenho uma vida mais ativa fisicamente, né? Tenho procurado melhorar. A gente não está dentro do ideal ainda, né? Mas, assim, a gente tem procurado melhorar a cada momento, cada oportunidade, seja com tarefas diárias, seja com práticas de esportes, como se citou, né? A gente tem semanalmente uns joguinhos de futebol com a rapaziada, que é algo que eu gosto muito de fazer, que me motiva a fazer atividade física. Mas já fiz corrida, já fiz bike também. Enfim, o importante Ah, é a gente na realidade, a gente tem um compromisso, então, com Deus, né, de cuidar do corpo, né, já que foi o Criador que nos deu o corpo, né, que a gente deve cuidar, né, até para que Deus possa estar conosco, né. Mas uma notícia boa tu deste, então, para fechar bem no que a gente está falando, é nesse momento de pandemia, a imunidade, né? Para exercício físico, a gente consegue a imunidade que a gente tanto precisa para se precaver contra, claro, envolvendo álcool gel, né, a máscara e tudo, mas também a imunidade foi uma grande notícia que trouxe para nós, né? Fazendo exercícios, a gente fica imune, né? O corpo fica, o organismo fica mais resistente, né? Qualquer doença que puder vir, né? nós temos Ah, nosso corpo, nós temos pode nosso falar. corpo, o sistema imunológico. O sistema imunológico é uma rede, né, de pequenos vasos também que correm por todo o nosso corpo, né, e que são as nossas defesas, né, aqueles famosos glóbulos brancos. Esse sistema imunológico, e inclusive eu estava estou inscrito num curso online, né, eu não concluí o curso, então não posso, assim, citar algumas fontes, por exemplo, mas, assim, com certeza, né, estudos mostram isso, e que a atividade física, o exercício físico, ele fortalece o sistema imunológico. Então, através da atividade física, a gente fica menos suscetível à doença. Não quer dizer que você não vá pegar, mas é mais difícil você contrair um vírus e esse vírus te causar algum dano, né, do que aquela pessoa que não pratica atividade física. Então, realmente, como tu falou, nessa época de pandemia, né, é importante saber isso, né? A pessoa que ela é praticante de atividade física regular, mas é aquela atividade física, como a gente falou antes, não é em excesso e exagero, mas ela é rotineira, né? Você, por exemplo, todos os dias faz uma caminhada de meia hora. Você tem uma constância na sua vida. Isso que é importante, é manter a constância, né? Não fazer uma vez que outra muito exercício. Não é dessa forma. Você vai ter esse fortalecimento se fizer rotineiramente atividades físicas moderadas. Bah, bem legal mesmo, bah. Eu te agradeço imensamente pela tua participação. Foi assim, ó, bastante esclarecedor para todos que assistirem, né? Assistiram agora ou vão assistir depois. Queria deixar também uma informação de uma rede que também fala bastante sobre saúde, que é o canal Novo Tempo, né? Na televisão aberta, canal é número 44. A rádio Novo Tempo é 99.9 FM. Sempre traz notícias também e fala muito sobre saúde também. E te agradecer imensamente, tá? Que Deus continue te abençoando, assim, te dando bastante satisfação, né? Esse trabalho que tu faz com os teus alunos e também com a tua família, né? Que muito obrigado mesmo. Foi show, tá? Tua participação. Obrigado, Rosane. Eu espero Continuar que possa ter. levando. Não, vamos continuar levando informação, né, pro povo, né? Essa é a Sim, ideia. sim. Eu espero que tenha, através dessa live, a gente tenha motivado, né, algumas pessoas a saírem, quem sabe, do sedentarismo, começar uma atividade.
eu sempre falo isso para os meus alunos, né? O meu objetivo não é formar atletas, né? Alunos que saem de lá, jogadores de futebol, de vôlei, natação, etc. Mas sim formar pessoas conscientes, né, da importância da atividade física para a vida. Então, os meus alunos, eu sempre digo para eles, você não precisa ser bom numa atividade, não precisa ser craque, sabe? Ser habilidoso com uma bola, por exemplo. Mas se você reconhecer que é importante a atividade física na sua vida, e tu vai levar isso para adiante, eu já me dou por satisfeito, que é o meu objetivo principal, né? E nessa live aqui, eu peço desculpa se me alonguei, né? Se não, daqui a pouco não respondi a contento aí Não, tá bom. as questões. Foi Mas se perfeito. alguma pessoa já se motivou a daqui a pouco amanhã tá indo procurar uma academia, fazendo sua caminhada, eu já vou ficar muito satisfeito, né? E com certeza valeu a pena. Eu vou ter que aumentar meu exercício, tá? Vou ter que passar de uma, duas para 5 vezes, né? Por favor. Então tá, tá? Boa noite a todos. Boa noite a todos, muito obrigado. E aí depois eu faço sorteio então do livro, o livro da Esperança. Se eu consigo colocar aqui, tá? Esperança. Essa aqui é mais parte mais espiritual e a revista Vida e Saúde que fala sobre os alimentos integrais. Certo? Então tá. Boa noite a todos. Né? Continue conosco. Todas as quintas-feiras vai ter assunto sobre saúde. Todas as quintas-feiras. Estou convidando vocês às 19h30 sempre. Tá? Tchauzinho. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite.